Estamos aqui com mais um Café com a Carol, nosso segundo episódio do Café com a Carol, onde nós vamos, então, tirar todas as dúvidas que você tiver no seu negócio. Vamos entrar aqui em mentoria. Nós vamos falar hoje, né? Na verdade, hoje não tem nada assim muito programado. Eu deixei aqui um conteúdo na manga pra gente estar falando primeiro, né, sobre o seu negócio. Toda segunda-feira nós vamos ter aqui o Café com a Carol, como eu disse pra vocês na live anterior, que eu contei um pouquinho aí da minha história. Então, todas as segundas-feiras nós vamos ter essa live aqui, e é uma live de mentoria. Como que funciona essa live de mentoria? É uma live onde a gente vai estar entrando aqui ao vivo. Se você tiver vergonha, às vezes não se organizou, você coloca ali nos comentários, nessa caixinha com pontinho de interrogação, a sua dúvida, para que eu possa responder para você aqui todas as suas dúvidas. Ou se você quiser, né, se você tiver interesse, você pode entrar aqui comigo ao vivo e a gente dividir a tela aqui e a gente tá falando especificamente do seu negócio. A gente tá aí trazendo soluções para as dúvidas que vocês tiverem relativos aí realmente à precificação, à gestão do seu negócio. Então a gente vai estar falando aqui, falando sobre diversos assuntos todas as segundas às 8 horas. Vai ter conteúdo aqui para falar do seu negócio, como você começa na papelaria, como você divulga o seu negócio. Então vai ter muita coisa bacana. Eu vou trazer muito conteúdo de verdade para vocês nessas 2 próximas semanas que antecedem a nossa jornada. Então vai ser um esquenta aí com muito conteúdo para vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muito cada uma de vocês na jornada aí de artesã, né? Porque nós, como artesãs, nós precisamos aí começar a olhar o nosso negócio, né, como um negócio de verdade. A gente precisa começar a se ver como empresa para que a gente possa entender que a gente precisa lucrar, que a gente precisa fazer do nosso negócio um hobby. Se você, às vezes, trabalha com artesanato só como hobby, tá tudo bem. Mas se você tá aqui buscando informação, querendo realmente saber sobre o seu negócio a cada dia, fazer da sua gestão uma gestão muito mais eficiente, então você precisa aí começar a mudar a mentalidade, começar a olhar o seu negócio realmente como uma empresa. E começar a cuidar a cada dia, né? A gente fala muito aí eu tenho falado hoje do montinho montão. Então, cada dia a gente coloca uma pedrinha, né? Para que a gente consiga aí trilhar o nosso caminho de forma aí muito mais eficiente. Para que a gente consiga aí a cada dia, colocando, né, as nossas pedrinhas, a gente consiga aí ter um negócio de sucesso lá na frente. Porque ninguém, gente, começa hoje e já tem sucesso hoje. Então, tudo isso é construído. Uma empresa, para ela realmente dar certo, ela precisa de no mínimo 6 meses, né, de organização, para ela começar aí a faturar mesmo, começar aí a deslanchar. Então, não adianta a gente querer que o nosso negócio dê certo de cara. Comecei hoje, eu já quero estar faturando alto, eu já quero ser reconhecida no mercado, eu já quero ter sucesso aqui no meu negócio. Então, a gente precisa ter paciência também e constância, né? A gente tem que ser pessoas constantes, comprometidas com o nosso negócio. Então, quando a gente faz do nosso negócio algo que realmente que nos traz aí comprometimento, a gente consegue aí aplicar todas as partes aí da gestão para o nosso negócio. E aí, eu queria saber de vocês, quem aí tem alguma dúvida, que tem interesse em estar entrando aqui comigo pra gente estar dividindo essa live e tirar a sua dúvida aí no ao vivo para poder ajudar outras pessoas também. Manda aí pra mim, ou manda na caixinha de perguntas, né? Nessa caixinha que tem um pontinho de interrogação a sua dúvida, ou me chama aí, quando você entra na live, aparece
uma informação de solicitar participação. Quando você clica nessa informação, aparece o seu pedido aqui. Essa informação não é para você poder participar, não é para você assistir a live, é para você participar como convidado, para dividir a tela aqui comigo. E aí, quando você clica nessa solicitação, ela aparece aqui para mim, e aí eu vou te chamar para a gente poder dividir a tela e estar falando algo realmente sobre o seu negócio. Como se diz, como se as perguntas não viessem à cabeça agora, mas a gente já tem uma pergunta aqui, vamos lá. Fala um pouquinho mais sobre o nosso salário, como tirar ele certinho. Espera aí que nós vamos falar. Então, a gente já tem uma pergunta aqui na caixinha também. Então, eu vou responder aqui primeiro a pergunta da arte moderninha e a gente vai seguindo aqui, tá, meninas? Ai, hoje é aniversário da Lúcia. Parabéns, Lúcia. Que Jesus continue abençoando você, amor. Papelizarte. Nós estamos aqui numa live de mentoria. Então, se você tem a sua dúvida, coloque aí na caixinha ou solicite para participar comigo para a gente tirar todas as suas dúvidas. E a primeira dúvida que nós vamos responder aqui agora é a dúvida da arte moderninha. Ela perguntou aqui, fala mais sobre o nosso salário, como tirar ele certinho. Meninas, é muito importante a gente ter salário, né? Porque todo mundo que trabalha hoje deseja ter um salário. As pessoas, elas querem realmente ser valorizada. E o salário nada mais é do que a nossa retirada mensal. E nós, como empresa, muitas vezes a gente, como empreendedor, né? Muitas vezes a gente não tira, não se organiza para definir um salário, para realmente tirar esse salário e poder se sentir valorizada. Então, o que eu indico para vocês para se organizar aí com essa questão do salário? O salário, ele é muito importante, porque, como eu falei, a gente se sente valorizado quando a gente tira o salário. Então, nós que trabalhamos com produtos personalizados, e às vezes a gente está começando agora e não tem um faturamento muito alto, né, muito grande, para conseguir aí tirar esse salário num total, né, tirar um valor fixo mensal. Então, o que eu te indico? Eu indico que você se organize e comece a tirar o valor da sua mão de obra de cada encomenda como salário. Ah, Carol, vou fazer retiradas a todo momento da minha empresa para falar que é o meu salário? Não, você vai organizar todas as encomendas que você teve aí no mês e vai listar aí, vai colocar aí numa caixinha, vai anotar ali no seu fluxo de caixa e vai separar o que você gastou com cada coisa. Então, vamos supor que para você fazer uma encomenda, você tenha gastado aí, vamos supor que a encomenda é de R$100. E com custo fixo, você tenha tirado aí uma média de, vamos colocar aí uma média de R$10. E de custo variável você gastou mais 20, então a gente já tem R$30. Então a gente precisa saber qual é o valor da nossa mão de obra naquele produto, né? Naquela encomenda que a gente fez. Então vamos supor que a sua mão de obra daquela encomenda de R$100 foi R$20 também. Gente, todos esses valores que eu estou falando é realmente supondo, tá? Eu não preparei nada para falar uma coisa real para vocês. Então, tô supondo aqui, jogando muito por cima, sem pensar em produto específico, só para dar um exemplo. Então, vamos supor que a sua mão de obra é R$20. Então, quando você anotar no seu fluxo de caixa, você vai colocar lá, mão de obra R$20. Para quê? Para você fazer essa retirada lá no final. Então, a cada semana, você vai organizar a sua retirada mensal como for melhor para você. Aqui, para mim, funciona bem eu retirar mensal. Por quê? Porque eu já consegui me organizar e eu prefiro pegar todo esse dinheiro junto, né? Eu prefiro realmente colocar tudo aí, tudo junto para mim conseguir organizar aqui nas minhas finanças. Mas tem gente que prefere se organizar por semana, tem gente que prefere se organizar a cada 15 dias e tá tudo certo, né? Você pode organizar aí no seu negócio como for melhor para você. Então, sempre que você fizer essas encomendas, separe o valor da sua mão de obra para você pagar como salário. Então, nós que fazemos produtos personalizados, a nossa mão de obra é o nosso salário, né? É o que a gente vai conseguir tirar aí de faturamento no final do mês, né? Depois do faturamento.
Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Respondido sobre salário, como tirar. Então, se você já tem um faturamento suficiente, organize aí um valor fixo de salário, não tire por percentual. Essa indicação que eu dou de tirar por encomenda é quando você ainda não tem um faturamento tão grande que você consiga atingir o valor médio que você se propôs aí do seu salário. Ah, Carol, eu não posso aumentar meu salário? Pode, mas tudo isso tem que ser com estratégia. Não adianta a gente querer ficar aí fazendo aumentos. Ah, hoje, esse mês eu preciso de mais dinheiro, então eu vou aumentar meu salário. Não, se organize para que isso não faça falta no seu negócio. Peraí. Como tirar ele certinho. Vamos lá. Também tem dúvida sobre como tirar salário e lucro. O lucro, meninas, vocês também, quando a gente tá aí começando, né? Eu também indico que vocês separem o lucro de cada encomenda, quando você está começando. Então, separa o lucro ali para você poder reinvestir. Então, eu também falo muito para a gente pegar aí 5% do seu faturamento total e separar para capacitação, para a gente poder aí estar sempre aprendendo, para talvez um curso que a gente almeje comprar, para uma técnica que você aí deseja. Então, separe aí pelo menos 5% do seu faturamento total, né? Do seu lucro ali, para poder se capacitar, para você poder estar aprendendo cada dia mais. A Ana tá falando aqui, ó. Carol, fale um pouquinho para nós sobre variação de margem. Como você faz no seu negócio? Você tem um mínimo de margem e para cada produto você coloca a margem interessante para ele? Muito boa a pergunta, Ana. Como que funciona a margem de lucro? Gente, eu sempre falo que a gente não deve se basear o nosso preço somente no concorrente. Por quê? Porque quando a gente baseia o nosso preço somente no concorrente, a gente deixa de olhar para os nossos custos, a gente deixa de olhar para o nosso negócio. Então, o nosso concorrente ele vai ser base para o nosso preço. Base como, Carol? Por exemplo, a gente vai ver aí dentro do nosso mercado, a gente tem que analisar os nossos concorrentes, sim. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado, quem são os nossos concorrentes ali de frente, quem aí realmente quem ali tá que o produto se iguala ao meu, que tem um atendimento parecido. Então, não adianta também eu querer me comparar com uma expert ali, com uma expert muito bambambam do artesanato, e se o meu produto ou se o meu reconhecimento ainda não tá lá em cima. Então, pegue ali essas bases de preço e medir o seu. Como? Colocando todos os seus custos. E aí, como que você vai aplicar a margem de lucro para cada produto? Você vai colocar a margem de lucro ali, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um topo de bolo e você demorou 1 hora para fazer esse topo de bolo. E aí, no final das contas, o valor de custo desse topo de bolo, sem o lucro ainda, ficou R$20. E aí, quando você aplicou uma margem de lucro de R$20, ele foi para R$40, vamos dizer. Então, quando você aplicou a sua margem de lucro ali, ele foi para R$40, o que você precisa avaliar? Eu consigo vender esse topo a R$40? Esse topo a R$40, ele tem saída? O meu cliente vai pagar? Se ele vai pagar, põe o 100% e mete bronca, porque isso é super saudável. Mas, se ele não consegue pagar o 100%, se você não, eu acho que no máximo meu cliente vai pagar 35%, porque a minha, aí é onde a gente vai olhar pro concorrente, porque a minha concorrente vende por 35%. Então, se eu posso mexer, aí é onde a gente vai mexer na nossa margem, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma base do valor do nosso concorrente ali, né? Quanto que o meu concorrente cobra naquele produto que eu tô fazendo. E aí, se os seus custos podem, né? Se você pode olhar para sua margem de lucro e falar, se eu abaixar, eu não vou ter prejuízo, eu vou continuar ganhando um pouco a menos, mas eu continuo ganhando, então você vai ali e vai mexer na sua margem de lucro naquele momento. Então, sempre quando você for pensar no seu produto, quando você for colocar aí a margem de lucro do seu produto, ele tem que ter uma margem boa de lucro para compensar manter ele no portfólio. Porque não adianta você pegar qualquer produto, colocar ele ali no seu portfólio só porque a vizinha faz e ele não te dá lucro nenhum. Aí, se o produto não te dá lucro e você continua vendendo ele,
Qual é a justificativa? Né? Não tem justificativa. Nós estamos aqui para fazer o nosso negócio lucrativo. E se o nosso negócio não é lucrativo, se aquele produto que a gente está vendendo não nos dá lucro, ele precisa sair do nosso portfólio. Então, por isso, a gente precisa entender aí a margem de lucro de acordo também com os nossos concorrentes, né? Para se basear. Se você já vende aquele produto e você observa que não está tendo saída porque o mercado, né, o seu cliente, ele não paga aquele valor, ele paga um valor menor, aí você vai olhar, vale a pena eu fazer esse produto? Vale, então eu vou conseguir, vou colocar, aí você vai olhar a sua margem de lucro com estratégia. Você vai colocar uma margem de lucro um pouco menor para você conseguir aí vender mais, para você conseguir aí se destacar, para que o cliente possa realmente querer ter o desejo de querer o seu produto. Respondido, Ana? Ó, a Doce Sonhos e Artes perguntou aqui. Faturamento menos despesa é igual a lucro, certo? O salário está aí dentro também? Com certeza. O salário, ele é antes de você apurar o lucro. Por quê? Porque o salário é uma despesa, né? É um custo que você tem. O salário, gente, ele é incluso no custo fixo. Mas, como nós fazemos aí um produto personalizado, para cada produto que a gente realiza, para cada produto que a gente faz, a gente tem um tempo de produção diferente, então por isso a nossa mão de obra varia. Mas o salário, ele compõe aí os custos fixos da sua empresa, né? É uma coisa que não vai mudar. Se você não vender nenhum real, você precisa tirar o seu salário. Então, por isso é importante também a reserva financeira. Vamos lá. Bom dia. Carol, quero falar, me chama. Ai, arrasou, Lúcia, eu vou te chamar aqui. Vou chamar a Lúcia e depois eu vou voltar para responder aqui a caixinha de perguntas, tá? Vamos aguardar a Lúcia entrar. A Lúcia tá conectando. Bom dia, Lúcia! Que saudade! Ai, não resisti. Ai, eu tô sem filtro, vai sem filtro. Obrigada pelas felicitações. Parabéns! 4.8. Obrigada. Então, não resisti quando você começou a falar. Falei, deixa eu falar para as meninas o que eu tô fazendo hoje, né? Vamos Hoje é lá. meu aniversário, né? Então, eu fiz uma estratégia essa semana. Já ponhei lá alguma coisa, mas vai entrar já já. É assim, sobre esses descontos. Então, para quem não Margem de conhece, lucro. então, margem de lucro. Para quem não conhece, né, eu trabalho com terços personalizados. Então, as minhas peças, ela tem, o valor dela é por peça, não por produção, por quantidade. Então, o que eu fiz hoje, gente? Os meus terços, eles têm 3 porcentagens, que é o de 50%, que é aquele mais em conta, que às vezes as pessoas procuram, a gente tem que ter. Então, é a margem de 70%, e o especial, que são das noivas, ele é 100%. Então, essa semana, todo o meu site ele está com desconto. Eu dei um desconto de 5%. É o que eu consigo, eu posso até dar mais, mas eu estou trabalhando 5%. Mas o especial de aniversário vai ser para as noivas. Então, das noivas, hoje ele tem 15%. Tá vendo que eu consigo dar isso? Porque eu trabalho com 100%. Então, eu consigo fazer uma promoção dessa, aproveitar o momento, né, para a gente poder dar uma alavancada nas vendas. Então, eu falei, a Carol tá falando, eu preciso dar o que eu tô fazendo hoje de exemplo para elas. Eu não sei se consegue, né, tá fazendo aí com que elas trabalham, né? Mas, então, a minha margem é de 100%, eu consigo dar o 15% para elas, né? É um momento especial, que a gente vai estar comemorando, é um momento que as noivas, tá tudo na pandemia, mas as noivas não pararam de se organizar, porque elas vão se casar. Porque o planejamento é o mais importante, né, É Lúcia? o mais importante, é planejar, né? E eu venho já planejando essa data desde o ano passado. Eu falei, eu preciso fazer algo diferente para elas. Então, quando você falou dessa margem de lucro, eu falei, não, eu preciso entrar ao vivo com a Carol e falar para as meninas, né?
Não perca as oportunidades, não é só o aniversário. Tem tantas coisas que se comemoram a cada mês, né? As comemorações. Tá chegando aí a Páscoa, as meninas que trabalham aí, às vezes, no chocolate, nessas decorações, né? As Tá chegando caixinhas, né, para colocar o as chocolate. caixinhas, né? O meu trabalho é tão diferente de vocês, mas eu tô aprendendo alguma coisa, né? Então, assim, o que eu queria falar, Carol, é sobre a margem. Então, assim, com o que vocês trabalham, vocês conseguem ter uma margem de lucro. Dá o desconto, mas precisa ser bem planejado. A margem de lucro, né, Lúcia, ela precisa ter estratégia. E quando a gente Preciso. tem realmente uma estratégia, se você sabe realmente todos os seus custos, se você sabe que esse produto você está tendo uma rentabilidade boa nele e você consegue criar estratégias de venda para aumentar aí, para alavancar as suas vendas, como você falou, é muito importante realmente a gente parar, né, e fazer essa estratégia de venda, né? Poder aí melhorar o nosso faturamento naquele mês. Às vezes a gente está com um mês que não bateu a meta aí do faturamento e a gente vê que a gente já conhece os nossos custos, que a gente consegue fazer esses descontos, igual você está aplicando aí nos seus produtos, é muito importante a gente ter essa estratégia, ter esse planejamento para o desconto. Porque o problema que eu percebo também, Lúcia, é que muita gente dá desconto aleatório só para competir com o concorrente. Então, por Sim. exemplo, Aí se eu chega no concordo final, não tem lucro, por quê? Porque não se atenta aos seus custos. Então é muito importante que você falou da estratégia de colocar aí, de dar desconto dentro da margem de lucro, né? De trabalhar aí a sua margem de lucro para baixo, para você conseguir ter novas vendas. É muito importante isso, com certeza. E eu tenho certeza que ajuda a trazer para as meninas que estão nos assistindo aqui uma nova fonte de inspiração. Nossa, eu vou me organizar porque eu vou dar um desconto ali na frente, né? Dia das Mães eu vou trazer uma caixinha que tem um desconto maior, ou na Páscoa vou trazer algo que coloque o chocolate, vou conseguir dar um desconto ali, mexer na minha margem de lucro. Então é muito importante. Gente, a Lúcia é minha aluna maravilhosa e ela aí trabalha com terços, né, como ela disse, e ela tá aí se destacando desde o início, porque ela é uma pessoa muito comprometida com o negócio dela, em fazer o negócio dela dar certo, em cuidar da gestão dela. Então é muito importante quando a gente tem esse olhar mesmo de empresa, né? E eu vejo muito isso na Lúcia. Ela se considera como empresa, ela trata o negócio dela realmente com outra mentalidade. Ela não trabalha com terço simplesmente por hobby ou porque ela quer complementar a renda. É porque isso hoje é a renda principal dela e faz sentido para ela, não é mesmo, Lúcia? sim, faz sentido, né? E eu fui demitida na pandemia, né? Então, tudo eu tive que. Eu já tinha a lojinha aqui trabalhando nos finais de semana, à noite. E aí, com a pandemia, eu já fui uma das primeiras a ser demitida, né? Lá em abril. Então, eu investi aqui, trabalhei, e a gente viu que você precisa estar ali todos os dias. Horário de trabalhar, né? Bem certinho, porque é o seu negócio. É daqui agora o meu ganha-pão. Então, tem que trabalhar. Então, a gente tem que estar pensando. Então, uma dica, deixa eu dar uma dica. Dá uma dica, Escreva Lúcia. tudo. Você está ali fazendo as suas caixinhas, atendendo o cliente, vem uma ideia assim, anota. Pega um papelzinho, deixa do lado. Ah, fazer uma caixinha com alguma coisa. Ah, um topo de bolo que brilha, que acende. Vamos fazer alguma coisa. Sabe? Coisa. Então, assim, para esse ano, eu já estou com 3 ideias de lançamento. Olha que Mas chique. o planejamento aqui escrito, o que que eu vou fazer na semana, o que que eu vou fazer mensal, o que que eu vou fazer em cada ano, né? Ai, Carol, você não sabe, amiga. Ah, Vou ter agendas. ai, que Não vou chique. fazer, vou ver alguém que faça para mim, mas já está tudo planejado com as capas diferentes, que tem assim o meu segmento, que eu ainda não vi. De você falar de agenda, tá vendo? Não é o meu negócio, né? Meu negócio é totalmente A diferente. Lúcia, gente, ela é Muita fora da gente, caixinha, não tem condição. eu capto tudo, tudo que vocês falam, né? Tá, eu tô vendo aqui seu ateliê aí atrás, ó, cheio de caixinha, de negocinho. Eu amo essas coisas. Mas o meu, gente, ó, é pedrinha, é bolinha, né? É tudo diferente. Mas todas as ideias que vocês têm,
Eu falei, gente, a agenda é top. Eu fiz uma agenda personalizada com a indicação da Carol, que ficou maravilhosa a minha agenda. E em cima disso, eu trabalhei ideias. Então, e aí, boa sorte para as meninas que estão Ó, a Ana tá te dando começando. outra ideia aqui, ó, Lúcia. Seria incrível para você Ah, os planners de noiva. Pensa nisso, hein, ah, Lúcia? Planner para noiva. Você vai aí agregar os terços com planner para noiva. Adorei a ideia, Ana. É tão bom falar, né, gente? Porque a gente traz eu aí, gosto. a gente busca muito mais inspirações aí para o nosso negócio. Então, É, às vezes a gente acha que assistir uma live, né? Porque a pessoa tá ali compartilhando, mas a gente tira tantos ensinamentos de aulas, tira dúvidas, né, Lúcia? A gente tira tantos ensinamentos do que as pessoas buscam aí para nós. Então é muito importante a gente parar e se atentar também no nosso negócio. é E isso sair da aí. caixinha. Sai da caixinha. Lúcia, muito obrigada por participar aqui conosco. Eu que Você... agradeço a oportunidade, viu, de entrar assim, no meio da sua aula aí. Hoje tem aula de tira dúvidas, hein? Lá no nosso curso, Precificação Descomplicada. Então, mamãe convidou hoje para um jantar. Ai, Não que sei se vai dar pena. para participar, né? À noite eu vou estar com a família. Tá certo, tem Tá que bom? comemorar. É isso aí. Obrigada, Carol. Lúcia, um Beijo, 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 fica com menina. Deus. Oi, Tricotinho! Vou agora falar aqui, vou ver as perguntas aqui das caixinhas para responder para vocês também. Vamos lá. Ó, peraí. Essa daqui. Tenho muita dificuldade em fazer a precificação da forma correta. Eu não sei como calcular. Gente, quando a gente consegue saber todos os nossos custos, a gente vai conseguir aí colocar a precificação de forma correta. Carol, mas como é que eu precifico o meu produto, Carol? Eu não sei aí, eu tenho muita dificuldade, como a Sonhos em Papel falou. Meninas, o primeiro passo para uma precificação vir correta é você ter consciência de todos os seus custos. Você precisa realmente entender quais são os custos que você tem no seu negócio. Você tem custo com aluguel, você tem custo com água, com energia. O que é o custo com MEI. Então, a gente precisa parar um tempo e olhar para a nossa gestão e ver o que são realmente os nossos custos. Então, você vai anotar, você vai parar, né, para olhar para a sua gestão e vai anotar todos aqueles custos. Dentro daquele, depois que você parou, olhou, anotou todos os seus custos fixos, né, que são aqueles custos que não mudam, você vai observar dentro da sua gestão, dentro da sua empresa, do seu negócio, quantas peças você consegue produzir no mês e vai fazer o rateio aí do seu custo fixo, né? Fez o rateio do custo fixo, você já tem um valor de custo fixo por peça para você aplicar em cada um dos seus produtos. Depois, o que você vai fazer? Você vai entender quais são os custos variáveis do seu produto. E o que é o custo variável? São todos aqueles custos que você precisa, que você tem quando você faz o seu produto. Então, quando você põe ali para fazer o seu produto, vamos supor que a gente vai fazer uma caixinha de papel. Então, quais são os custos que eu tenho nessa caixinha? É o papel, é a impressão, é o corte, é a base, o corte com a base, né? Que o desgaste que a gente tem ali da nossa máquina. O que mais? O tempo que eu demoro para criar a minha arte. Tudo isso é um custo variável, né? Então a gente precisa entender quais são realmente os custos que o nosso produto tem, colocar todos esses custos no papel para a gente entender a forma correta, porque aí quando a gente vai somar o custo fixo com o custo variável, nós vamos ter então o valor dos nossos custos totais. Tendo nossos custos totais, nós vamos aplicar a margem de lucro em cima deles para a gente poder aí ter lucratividade no nosso negócio e ter aí uma precificação de forma mais correta e assertiva. Não adianta, meninas, a gente olhar para o personalizado, olhar para o nosso produto e falar, nossa, que lindo, vale R$ 10. Se eu não sei se realmente esses são os meus custos, se eu não coloquei no papel
realmente todos esses custos que eu tenho. Então, a gente precisa se atentar, a gente precisa olhar para o nosso produto, para o nosso serviço, né? Para o que a gente faz e dar preço para aquilo com consciência, sabendo os nossos números. Gente, quando a gente sabe, quando a gente entende ali como colocar preço no nosso produto, é libertador, porque traz uma clareza tão grande para o nosso negócio que não, que como se diz, você começa a vislumbrar muito mais coisa, né? Você começa a entender que realmente o seu negócio precisa daquilo ali, precisa dessa saúde financeira, precisa olhar para a gestão e você começa a ter tempo para olhar para outras coisas. Quando você se organiza, quando você sabe precificar o seu produto, quando você faz a sua gestão e de forma eficiente. Então, para colocar o preço correto, né? Para você perder um pouco da dificuldade no precificar o seu produto, o mais importante é você conhecer todos os seus custos. Porque quando você conhece todos os seus custos, quando você põe no papel, né? Quando você para analisar os seus custos, você vai conseguir aí ter mais clareza e aplicar aí um preço de forma mais uniforme. Você vai conseguir aplicar um preço justo aí para o seu produto, que você tenha lucratividade, porque se nós estamos trabalhando com papelaria, se nós estamos trabalhando aí com produtos personalizados, com artesanato, nós realmente precisamos aí aprender a todas essas partes, porque não adianta também, gente, a gente só pensar na parte técnica, né? Ai, nossa, vou aprender a mexer no estúdio, vou aprender a fazer mimos de luxo, vou aprender a fazer cartonagem, se a gente realmente não para olhar para nossa gestão. Então, olhando para a nossa gestão, tendo clareza dos números, a gente vai conseguir precificar aí de uma forma mais assertiva, aprendendo a calcular os seus custos e o seu preço de venda. Espero ter te respondido aí de forma muito sucinta, né? Não dá para a gente aprofundar tanto aqui na precificação, mas eu espero ter conseguido aí responder um pouquinho aí da sua dúvida da precificação e dar uma clareada, né? A gente começa aí a assimilar todos esses conceitos. Então, vamos lá para mais uma perguntinha. A pergunta da Cris. Carol, fala um pouco como precifica a questão da impressão de uma agenda, já que uso a impressora para tudo. Gente, você precisa entender quais são os custos da sua impressão, né? E como que eu observo o meu custo de impressão? Para a gente calcular o custo da impressão, a gente precisa saber primeiro, qual é a máquina que você utiliza. É uma Epson? É uma Canon? Qual é o custo dessa máquina, né? Quanto que aquela máquina imprime com aquela quantidade de tintas que você coloca nela. Então, você precisa, então, ver qual é a sua máquina, quantas impressões a sua máquina faz, né, com aquela quantidade de tinta. Então, você precisa observar o seu negócio, né? A cada mês, a cada 15 dias, você imprime ali e vê, ou sempre que você for repor tintas, você pega o primeiro relatório, quando você faz a reposição de tinta, e pega o segundo relatório, quando você vai repor a tinta de novo, para você ver quantas impressões que deram ali. Eu sei que às vezes gasta mais uma tinta do que a outra, mas a gente precisa ter uma média de quantas impressões a nossa impressora faz para a gente conseguir calcular realmente o custo da impressão. Então, vamos supor, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a nossa impressora, a minha impressora, por exemplo, é uma Epson L375. E eu não imprimo a agenda nela. Por quê? Porque hoje a minha Epson, ela mancha a pontinha do papel. Então, para mim, não compensa eu fazer a impressão nela. Então, eu preciso adquirir um novo equipamento para poder imprimir os miolos das minhas agendas. Mas se você vai fazer aí, você precisa achar o custo primeiro da impressão. Então, a minha L375, ela imprime uma média aí de 1.500 a 2.000 cópias. Então, para ficar no meio termo, eu vou colocar aqui, vou até anotar, vou colocar aqui que eu imprimo 1.800 folhas com ela. A primeira coisa que eu preciso saber, quantas folhas ela imprime, né? Quantas folhas a minha impressora faz com aquela quantidade de tinta. O segundo ponto é quanto eu pago na minha tinta. Então, se eu pago, a minha impressora, ela utiliza 4 tintas, e essas 4 tintas que ela utiliza, oi, Pri!
Essas 4 tintas que ela utiliza, eu compro ela original. E a minha tinta original, ela é R$ 69,90. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Vou pegar aqui, ó, o R$ 69,90 e vou fazer vezes 4, né? Que é a quantidade de... que é a quantidade de tintas que é a minha impressora. Então, eu já sei a quantidade que ela imprime e eu sei o valor que eu pago, né? Das minhas tintas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir um pelo outro. Vou pegar os 1.800 e vou dividir por 279,60. Peraí. Na verdade, 279,60 dividido por 1.800. Então, eu tenho aqui um custo de impressão de 15 centavos. Então, você precisa fazer o preço da sua impressão. Por quê? Às vezes, a sua impressora tem 6 tintas e você não compra a tinta original. Ou você utiliza a tinta paralela. Eu não tô falando aqui que só a tinta original é boa. Eu tô falando que eu faço dessa forma, né? Que eu coloco na minha impressora só a tinta original. Mas se você utiliza a tinta paralela e ela dá certo para sua impressora, continua. Porque se tá dando certo, se tá imprimindo bem, se tá com uma qualidade de impressão boa, continua. Então, a gente tem aqui 15 centavos de impressão. Aí você vai incluir, então, o valor da sua folha. E aí para você ver aí o custo da impressão para você poder montar a agenda e multiplicar aí a impressão, a folha, para você ver quantas folhas você precisa para montar a agenda, para você ver o valor do seu miolo, para você aplicar na sua precificação. Espero ter te ajudado aí, Cris. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ui. Vamos lá. A Caroline perguntou, minha xará, qual o valor mínimo de margem de lucro para caixinhas personalizadas? O valor mínimo de margem de lucro que eu considero um valor dentro do meu método de precificação é no mínimo 40%, né? Assim, mínimo do mínimo do mínimo. A gente tem que aplicar 40% no meu método de precificação. Então, se eu aplico um valor menor que isso, eu preciso já começar a avaliar se realmente vale a pena fazer aquele produto. Será que vale a pena realmente eu manter esse produto no meu portfólio que me dá uma lucratividade menor? Então, eu preciso focar nos produtos que me dão uma lucratividade maior. Então, sempre que você for pensar na margem de lucro do seu produto, pense aí que você não pode aplicar menos do que 40% dentro do meu método. Vamos lá. Tem mais 2 perguntas aqui. Em Grácias, ela perguntou, é melhor investir em material ou em maquinário? Gente, é uma pergunta que você precisa avaliar o seu negócio, né? Se eu investir em maquinário, eu vou ter dinheiro para investir em material? Né? Então, assim, a gente precisa entender o que você quer fazer. Você já sabe qual é o nicho que você quer atender? Você já sabe qual é a sua persona, quem é o seu cliente, né? Quem é que você quer atender ali? A sua mãe, ela vai para fazer o produto que a sua persona deseja. Você vai precisar de maquinário ou você consegue fazer sem máquina? Então, se você consegue fazer sem máquina, eu te indico investir em material. Mas se não, eu preciso de ter pelo menos um computador, uma impressora e a silhuete, ou computador, impressora e uma encadernadora, né? Então, se você precisa avaliar o que você trabalha para mim conseguir responder essa pergunta sua, se investe em material ou em maquinário. Por quê? Material, o custo do material é muito menor do que o custo de um maquinário. Então, você também precisa avaliar qual é a saúde financeira do seu negócio para poder avaliar, né? Criar uma estratégia aí de investimento. Né? Seu negócio já tem um faturamento bom, você já consegue aí organizar para poder investir no seu negócio em maquinário? Se sim, então, e se esse maquinário... E outro ponto muito importante que a gente precisa avaliar aí na compra de maquinário é, esse maquinário, ele é um maquinário que vai me dar um retorno? Ele é um maquinário que eu quero ter ele simplesmente porque é a última máquina que saiu, ou é um maquinário que realmente vai trazer um retorno financeiro para mim? Se ele vai trazer um retorno financeiro para mim, mesmo que talvez eu não tenha ali aquele dinheiro para investir naquele momento, então vale a pena avaliar
a compra desse maquinário, se ele vai te trazer um retorno financeiro. Se ele não vai te trazer um retorno financeiro, você quer comprar ele simplesmente só porque você quer ter ele no seu ateliê, então se organize para comprar quando você tiver uma reserva, quando as coisas estiverem aí já mais tranquilas no seu negócio, tá bom? Ó, vou responder aqui a Carol e depois eu respondo a outra pergunta que tá na caixinha. Depois de saber o custo, como você calcula o preço de venda? Eu somo tudo. Eu somo todos os meus custos, eu aplico a minha margem de lucro e eu já tenho o meu preço de venda. Porque o cálculo o preço de venda, né? A fórmula do preço de venda, ela é muito simples. É você colocar aí preço de venda é igual a custos fixos mais custos variáveis mais a margem de lucro que você quer aplicar no seu produto. Então, assim, não tem segredo, né? Não tem segredo na precificação, né? Na fórmula, né? Na fórmula da precificação. O que você precisa ter é a clareza disso tudo para você poder aplicar no seu negócio. Aprendendo aí um método, sabendo aí realmente aplicar, tendo aí ferramentas que te auxiliam, né? Na colocação aí do preço de venda do seu produto. Tudo isso aí vai te ajudar e te auxiliar em colocar o preço de venda do seu produto, tá? Vamos lá. Mais uma perguntinha da Engrácias. Vale a pena investir em sacolas? Olha, eu não investi em sacolas, eu faço a minha própria sacola. Então, assim, vai depender do valor que você vai dispor das suas sacolas. Por exemplo, tem aquelas sacolas boca de palhaço. Tô olhando se eu tenho alguma aqui perto. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó. Acabei de achar. A gente tem essa sacola que é a boca de palhaço, né, gente? Que é essa sacola aqui, ó, que tem essa boquinha aqui que eles chamam boca de palhaço. Só que esse tipo de sacola, ela tem um custo baixo, né? Ela tem um custo barato para você investir nela. Só que é o tipo de sacola que não dá para colocar qualquer produto personalizado, porque ela não tem fundo, né? Aqui, ó, ela não tem fundo. Então, quando você vai pôr uma caixinha aqui dentro, ela não te dá uma margem para você utilizar, para você colocar várias caixinhas. Então, você vai acabar tendo um custo maior com a boca de sacola. Opa! Com a boca de palhaço, com a sacola no estilo de boca de palhaço, porque você vai precisar de várias sacolas, porque você não vai conseguir fazer um fundo, né? Colocar várias peças ali, talvez colocar uma em cima da outra ali, porque ela não te dá uma largura de fundo de sacola para produto personalizado. Para agenda, por exemplo, para planner, a sacola boca de palhaço dá tudo super certo. Então, assim, eu já encontrei aqui em Goiânia esse tipo de sacola que eu acabei de mostrar para vocês para comprar, que ficava com a logo impressa por 60 centavos. Então, fica com preço bom? Fica, mas não me atende, né? Eu não compro dela porque eu acho que não me atende. Então, para mim, qual foi o investimento que eu fiz em sacolas e o que eu achei que valeu a pena investir? Eu comprei um carimbo com a minha marca e eu bato o carimbo nas sacolas Craft. Então, aqui, antes da pandemia, eu comprava sacola Craft aqui, G, numa distribuidora, por 54 centavos. Então, assim, eu tinha um custo muito baixo, porque eu tive um custo inicial de comprar o meu carimbo e eu fiz mais de 100, 200 sacolas já com o meu carimbo. Então, assim, a única coisa que eu compro novamente é ali a tinta para poder colocar o carimbo e bater na sacola para poder ficar uma sacola personalizada. E aí eu comprei alguns outros tipos de carimbo, né? Para utilizar ali na minha sacola. Então você precisa avaliar qual é o seu produto, né? Se o seu produto cabe nas sacolas boca de palhaço e tem um preço acessível, investe nas sacolas. Se não, pensa aí de uma outra forma. Tem algumas pessoas que conseguem imprimir no papel craft e montar a sua própria sacolinha. Eu tenho, é porque ela não tá aqui, ela tá lá no meu ateliê no fundo, para poder mostrar para vocês. Mas depois eu vou trazer para mostrar para vocês a sacolinha que você também consegue imprimir e você mesmo montar ela. Aí você tem que avaliar se realmente vale a pena o tempo que você vai demandar para montar a sua sacola, ou se vale a pena você comprar ela pronta, né? Otimizando o seu tempo aí, melhorando a sua produtividade. Mas eu indico que
Invista em sacola se realmente valer a pena. Por exemplo, se sua sacola vai ficar com preço acessível, vale a pena investir. Se não vai ficar, investe numa sacola mais barata, né? Eu, por exemplo, gosto da sacola Craft. Eu acho que faz todo sentido e dá certo pro meu produto. Ok. Meninas, mais alguma pergunta? Vocês têm mais alguma dúvida aí que vocês querem deixar na caixinha para falar aqui comigo? Ou mandar aqui nos comentários para a gente estar respondendo vocês. Todo o café da Carol eu quero que seja assim, com muita interação de vocês, porque eu acho que essa interação, ela traz aí um fôlego, né, pra gente. Quando a gente é respondido, quando a gente consegue aí ter a nossa dúvida sanada, é muito mais fácil pra gente poder seguir. E eu acho que é bem importante a gente ter essa conexão aqui, né? Então, assim, todas as segundas-feiras, às 8 da manhã, nós vamos estar aqui falando sobre dicas, te dando aí mentorias gratuitas, né, aqui. Quem tiver interesse de fazer como a Lúcia fez, entrar aqui comigo, dividir a tela comigo para mim estar respondendo uma pergunta, vai ser um prazer poder receber você aqui na minha casa, né, aqui no meu Instagram. E eu fico muito feliz com toda essa interação, com tudo que vocês têm trago aí para mim. Eu mudei aí a minha forma de se posicionar nesse início de ano. E eu tenho visto, meninas, como isso tem trago resultado para mim, né? Eu tenho visto o quanto eu tô aí realmente comprometida com o meu negócio, comprometida em fazer vocês aí melhorarem o faturamento de vocês através da educação financeira. Então, quando a gente unifica o nosso mercado, quando vocês conseguem realmente aplicar nos seus negócios, né? A gestão financeira, a precificação, a gente consegue unificar o nosso mercado e a gente sai da briga de preço. E aí a gente vai entrar na briga por valorização. E nem é briga, né? Porque eu não considero que eu tenho inimigas aí como artesãs. Eu tenho parceiras que sempre que eu posso, eu indico produtos, eu indico, se eu não consigo fazer, eu passo para alguma colega. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente ter essa união, essa unidade. E é muito importante que a gente possa contar com outras pessoas, porque, igual eu falei, nem o Brasil, gente, é grande demais. E tem festa, tem menino nascendo todo dia. Então, a gente vai conseguir aí atingir o nosso público, as pessoas que querem, que gostam do seu estilo. Então, se organize, se atente aí a cada detalhe do seu negócio, para você fazer o seu negócio aí muito mais lucrativo, você conseguir faturar muito mais. A Farfetch Atelier. Quando vai ter outro curso? Meninas, agora no final do mês nós vamos fazer aí a jornada #Bora Faturar e nós vamos abrir outra turma da precificação descomplicada, que eu vou aí ajudar vocês realmente a melhorarem o faturamento e terem aí muito mais organização e controle e domínio das finanças dos negócios de vocês. Final do mês agora abre uma turma da precificação descomplicada. Então vamos acompanhando aí, aproveita todo o conteúdo gratuito que eu vou entregar aí essa semana, como eu disse para vocês. De hoje até sexta-feira nós temos live às 16 horas todos os dias. Na quarta-feira a gente tem mais conteúdo à noite, a gente tem live 16, a gente tem live à noite. Então, continue acompanhando aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muito conhecimento aqui. Eu quero trazer cada vez mais conhecimentos para vocês de como eu comecei, de como começar no artesanato, de como colocar ali cada vez mais a gestão do seu negócio, de como organizar realmente o seu negócio para que você consiga aí ter um negócio lucrativo e não desistir. A Luciana tá falando, Carol, que bom que te conheci. Seu curso nos incentiva cada vez mais. Ah, Luciana, que linda. A Luciana é minha aluna aí da mentoria da precificação descomplicada. E ela tá aí querendo fazer diferença no seu negócio. Eu tenho certeza que as pessoas que se comprometem, elas vão fazer sim diferença no negócio delas. Tem mais uma perguntinha aqui, ó, que eu vou responder antes da gente finalizar. Da Evelyn, vamos lá.
É a última pergunta de hoje, hein, gente? Vamos lá. Carol, depois de definir o valor correto do nosso produto, como dividimos o dinheiro na conta? Evelyn, como eu falei no início da questão do salário, eu vou falar agora da divisão do salário também. Primeira coisa é separar as contas, né? Você deixar aí separado pessoa física da pessoa jurídica. Separou essas contas, defina um salário para você. Definiu o salário, separe por potes, né? Vamos falar assim, que você vai ter o pote do custo fixo, você vai ter o pote do salário, você vai ter o pote do investimento, você vai ter um potinho para cada uma das suas coisas. Então, organize por potes. Organize ali por módulos, que aí você vai conseguir o pote do lucro, o pote da capacitação, que aí você vai conseguir separar todo esse dinheiro e conseguir aí colocar em cada lugar o valor correto, né? Então, quando você recebe as suas encomendas, se você tem um faturamento bom, que você consegue realmente já pagar todos os custos, e você já vê a sobra do dinheiro, né? Você já vê o lucro ali, você já tem um planejamento estratégico do que você vai fazer com esse dinheiro, se isso vai ser reserva de capital, ou se isso vai ser investimento, o que aquele dinheiro que tem ali na sua empresa, né? No seu caixa, você vai fazer, ou se isso vai ficar ali no caixa para você comprar mais produtos, para fazer um investimento no maquinário. Então, tudo isso você precisa avaliar, parar, analisar, planejar no seu negócio, para você poder conseguir colocar em prática. Então, eu falo muito, eu tô dando essa dica aqui agora, na verdade, separe aí por blocos. Então, anote aí, né? Faça talvez um controle, um planejamento do que é cada uma das suas contas, o que você deseja, onde você quer chegar e separe o dinheiro para cada um desses potes, que eu acho que vai ser importante para você começar a se organizar. Beleza, meninas? Vou responder. Eu não dou conta, né, gente? Eu sempre respondo. Eu trabalho e ajudo minha esposa no ateliê. O preço fixo é para ser dividido ou eu devo colocar tudo? Tem que colocar tudo. O custo fixo, né? O custo fixo, ele não vai diferir se você tiver um funcionário ou se você tiver dois. Preço fixo é para ser dividido ou devo colocar tudo? O preço fixo que você está falando seria exatamente o custo fixo ou o preço do produto? Me responde aí nos comentários para eu poder te ajudar mais. Porque se a gente estiver falando de custo fixo, ele não vai mudar para cada produto na hora de colocar o preço final do seu produto. Se você ajuda ela, então por exemplo, se você contrata uma pessoa freelance, esse custo é um custo variável. Então, ele tem que colocar no seu produto. Aluguel, energia. Se você trabalha em casa, você tem que fazer um rateio desses custos para aplicar em cada um dos seus produtos. Todos os nossos produtos precisa ter custo fixo. Por quê? Porque é ele que vai pagar as contas do custo fixo no final do mês. Se a gente não colocar o custo fixo no preço do nosso produto, a gente vai ter que tirar de onde? O valor que a gente tem que pagar do custo fixo do nosso salário, do nosso lucro. Né? A gente vai ter que tirar do nosso lucro ali. Então, sim, a gente precisa dividir, a gente precisa separar, anotar, colocar todos esses custos no papel para a gente conseguir aí aplicar no nosso negócio. Respondido, Júnior? Gente, então é isso. Eu acredito aí que eu tenha que todas essas dicas que a gente trouxe hoje aí, todas essas respostas que a gente fez, né? Eu consiga aí, eu tenha conseguido ajudar muito vocês. E eu encontro com vocês hoje às 16 horas aqui para a gente falar como começar no artesanato e viver de artesanato. Então, eu espero vocês às 16 horas aqui nesse mesmo bate-canal. E já aproveita, já manda aí para as amiguinhas, para todas as coleguinhas que precisam também entender e saber todas as habilidades que elas precisam ter para começar no artesanato. Mesmo que você já está no artesanato, você precisa assistir essa live. Para quê? Para você entender se algum desses pontos você não fez no seu negócio e se vai fazer sentido para você. Porque eu quero saber, no final de cada live, eu vou postar uma foto para vocês colocarem lá as sacadas que vocês tiveram em cada live. Combinado? Meninas, então é isso. Fiquem com Deus e muito obrigada aí pela companhia nessa manhã.
Eu fico muito feliz aí por todas as participações que a gente teve hoje, tá bom? Um beijinho e até mais. Tchau, tchau.